Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas. Que o Santo e Bom Espírito ilumine a cada um de nós para entendermos a mensagem da Palavra de Deus. Nós estamos na série Apocalipse, estamos falando sobre os três anjos. Já falamos sobre o primeiro anjo porque tinha muitos detalhes, e agora nós vamos para o segundo anjo, que traz uma mensagem, ou é um mensageiro de Deus para alertar o mundo. Nós precisamos aprender, então vamos orar para que o Santo e Bom Espírito ilumine a nossa mente. Amado Deus, obrigado por esse momento, que a Tua palavra que vai ser aberta agora traga-nos alento, traga-nos compreensão e, acima de tudo, que ela traga-nos libertação dos enganos e possamos viver a verdade. Abençoe estes teus filhos por Jesus. Amém. Nós vamos falar aqui, capítulo 14, verso 8, diz assim, esse é um texto interessante. O segundo anjo, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha só, Babilônia. O termo Babilônia deriva, sabe de onde? Vem aqui, de Gênesis, capítulo 11, verso 9. É todo o capítulo 11, é na construção da Torre de Babel. Mas vamos lá para o verso 9, diz assim, chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por todas as superfícies dela. Ou seja, Babilônia deriva do termo Babel, que Babel significa confusão. E hoje, então, nessa Babilônia espiritual, que aqui o texto diz, caiu a grande Babilônia, é a confusão doutrinária desse sistema que está ensinando muitas pessoas que têm dado a beber do vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição é algo que a gente sabe, é prostituir uma verdade, é prostituir alguma coisa. Então, Babilônia, o seu sistema, tem prostituído a verdade doutrinária da palavra de Deus. Aí, para você então entender, é a primeira vez aqui no Novo Testamento que aparece a palavra Babilônia. Até aqui não se tinha menção sobre isso. Por quê? Porque Babilônia é um termo que era cunhado pelos discípulos de Cristo já na sua época, relacionando Babilônia a Roma. Você sabia disso? Os discípulos de Cristo já tinham esse codinome, já atribuía a Roma, ao sistema romano, como se fosse Babilônia. Por quê? Porque Babilônia foi aquele país muito próspero, onde Daniel e seus três amigos viveram. Foi eles a primeira vez que eles foram lá em Jerusalém e destruiu o templo no ano 583 antes de Cristo. Então, sabia-se que Babilônia foi uma nação que perseguiu o povo de Deus, que escravizou. Então, aqui os discípulos que eram escravizados agora pela Roma, então eles chamavam espiritualmente que Roma era Babilônia. E como é que a gente pode ver isso? Está aqui, o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, para a gente poder entender sobre isso. Capítulo 5 de 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai trazer sobre isso. Olha só, para a gente poder entender como ele chamava Roma de Babilônia. Capítulo 5, verso 13, vai dizer assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos sauda, como igualmente o meu filho Marcos. Ou seja, na época de Pedro aqui, que ele está escrevendo, não existia mais Babilônia. Babilônia havia sido destruída pelos medos e os persas, e depois pela Grécia, foi arrasada, acabou cumprindo uma profecia de Isaías, que Babilônia seria destruída. Então, o que a gente percebe?
que aqui o termo está se referindo a Roma. Quando Pedro diz assim, ó, aquela que se encontra em Babilônia, ou seja, Babilônia agora é espiritual, era Roma. Então, quando agora aqui Apocalipse está dizendo que caiu-se o segundo, seguiu-se aí do outro anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do furor da sua prostituição, do vinho do furor da sua prostituição. Caiu esse sistema religioso falso que tem ensinado muitas doutrinas falsas desde a época de Pedro e tem se seguido até hoje. Esse sistema babilônico de confusão doutrinária caiu. Essa é a mensagem da Bíblia, sabe? Prostituiu a verdade da palavra de Deus foi prostituída e foi disseminada no mundo, e as pessoas estão bebendo desse vinho, da fúria da prostituição, sabe, de confusão doutrinária errada, que tem sido ensinada aí, e as pessoas estão vivenciando. Então, eu e você precisamos nos voltar para a palavra de Deus, que é a fonte segura e verdadeira para cada um de nós. Essa é a mensagem, sabe por quê? Porque a mensagem é de alerta, dizendo, olha, caiu a grande Babilônia, ou seja, esse sistema de confusão caiu, sabe, está ruído, não tem solução. Então eu e você somos chamados agora para estar alerta. Aí no capítulo 18, olha só, capítulo 18 é uma mensagem exatamente contra a Babilônia, Babilônia espiritual, Babilônia relacionado a Roma, como o apóstolo Pedro está chamando. Então ele está dizendo, esse sistema de confusão doutrinária, de erros doutrinários que tem sido disseminado no mundo, caiu. Olha só, aqui diz então, capítulo 18, diz assim, ó: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória, com a sua verdade. Então exclamou esse anjo poderoso exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os moradores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aí o verso 4 é o verso de esperança. É o verso de chamado para aqueles que estão ainda nessa confusão doutrinária. Verso 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Então, a mensagem de Deus é ainda de esperança. Está dizendo o segundo anjo: caiu a grande Babilônia. Esse sistema doutrinário errado de Roma, que é Babilônia espiritual, que tem ensinado as pessoas, caiu. Olha só, caiu errado, é prostituído, prostituiu a verdade, está ensinando coisas falsas. Mas o verso 4 do capítulo 18 é, olha só: retirai, sai dela, povo meu. Deus está dizendo que tem muitos povos, tem muita gente, tem muitos filhos ainda nessa confusão doutrinária, nessa Babilônia espiritual, que tem ensinado muitas mentiras. Deus diz que tem muito povo ainda, mas Ele está fazendo um convite: sai dela, retirai-vos dela, sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice dos seus pecados e não participe, não sofra dos seus flagelos, porque Babilônia vai ser destruída. Essa Babilônia espiritual, essa confusão doutrinária, esses ensinos falsos que tem sido pregado aí, será destruído pelo poder de Deus. Então Deus está convocando agora os seus filhos que estão nessa confusão doutrinária, que estão nessa confusão, nesses enganos. Saia, venha para a verdade da palavra de Deus, para que você não seja cúmplice dos seus pecados e não sofra também os flagelos que Babilônia vai sofrer, porque vai cair as pragas que o Apocalipse traz a partir do capítulo 15 e 16. Então é o convite de Deus para aqueles que estão nesse sistema falso de Babilônia: saia dela, povo meu. Deus chama de você
é povo dele, é seu filho, e ele está fazendo um convite para que você venha fazer parte da verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e vamos orar confiando, mas o convite está feito. Saia da Babilônia, saia dessa confusão doutrinária e venha para a verdade. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Tu estás chamando teus filhos para sair desse sistema falso de Babilônia e vir para a verdade da palavra. Nós te oramos pela tua bondade, pelo teu convite, te agradecemos por Jesus. Amém.